Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo Aprofundar no Essencial. Até agora, focamos muito aqui no motor do ASP.NET Core, vendo as rotas, o pipeline, mas hoje vamos tentar fazer diferente. Vamos olhar para o que está dentro do capô, né, para entender como gerir o que o utilizador realmente vê, entender como é que funcionam as ferramentas do front-end, a estrutura visual da nossa aplicação, como que isso acontece, como é que a mágica do MVC acontece. Então, nessa aula, vamos abordar aqui três pilares fundamentais. Primeiro, client-side library e o ficheiro libman. Depois, vamos ver arquivos de configuração visual. E, por último, vamos entender como é que funcionam os mecanismos de renderização da estrutura do nosso layout, né? Basicamente, como funciona a moldura, a estrutura de header, de footer, como é que isso se dá e como é que isso é renderizado, ok? O objetivo para esse módulo é perceber os mecanismos por trás do capô, como eu falei. Menos trabalho manual, mais organização e um projeto pronto para crescer. Esse é o que todo desenvolvedor deseja, não é? Vamos colocar a mão à massa, então? Vamos lá. Muito bem. O nosso objetivo é criar um ecrã similar a esse daqui, nessa demo. Vou puxar aqui o Visual Studio, do jeito que nós deixamos na aula anterior, certo? Vamos salvar aqui. Vamos fechar aqui o index. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que tomar atenção aqui no projeto é montar a estrutura, né? Lembra que nós começamos a mostrar a estrutura do MVC, mas ainda ela não está ainda no ponto básico inicial, né? Nós começamos aqui, construímos a controller, geramos a view, mas ainda tem muito mais, né? A view é muito mais do que só HTML puro, né? Existem os arquivos estáticos que nós costumamos usar. Então, para isso é que vamos agora aqui criar essa estrutura de arquivos estáticos. E como é que a gente faz isso? Existe por a questão de convenção, o ASP.NET trabalha com a pasta chamada www.put, certo? E só da gente dar Enter aqui, vocês já reparam que ele já mudou o ícone aqui, ele já reconheceu a pasta, já já está funcionando aqui no mecanismo da estrutura do MVC. Maravilha. Mas nós precisamos construir ele aqui dentro, né? É claro que aqui não existe exatamente um padrão, aqui você organiza do jeito que você achar melhor, mas eu sugiro, uma questão de prática do mercado, criar as pastas de CSS, de JavaScript, normalmente são as bases, né, as que você trabalha, as que você cria, colocam aí. E existe também a pasta das bibliotecas, né, que a gente pode chamar aqui de lib. Né? Dentro da lib, a gente vai colocar várias bibliotecas aqui. Né? E como habitualmente a forma mais antiga de se trabalhar, como comumente os programadores trabalhavam. Eles iam em outro projeto, por exemplo, vou trabalhar com uma biblioteca visual que utiliza recursos de CSS, de JavaScript e que é chamado de Bootstrap, muito conhecido. E, inclusive, quando a gente seleciona o template original já vem configurado o Bootstrap, o jQuery e outros, não é? Muito bem. Aqui nós escolhemos um template vazio, né? Core empty. Então nós é que temos que fazer as coisas acontecerem aqui. E habitualmente os desenvolvedores nessas circunstâncias costumavam fazer Ctrl C, Ctrl V. Ia no outro projeto, copia, cola e coloca-se aqui. Não havia nenhum tipo de gerência, nenhuma organização. Né? Com a evolução do próprio ASP.NET, houveram umas situações que mediam isso, né? Que controlam isso. Então, como hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar em nuggets, o que são os nuggets? Nuggets são pacotes que são normalmente aplicações de back-end que são trazidas e colocados no seu projeto como dependências, mas nunca houve assim um âmbito que cuidasse do um nugget para a biblioteca de front-end. Pois bem, agora já existe. Existem várias ferramentas do mercado que fazem isso. Aqui a gente vai usar o libman.
né? Mas eu posso adiantar para vocês aqui que nós também temos aqui no Visual Studio uma opção, uma facilitadora de trabalhar com isso, que é o Client Site Library. O que que ele é? Ele é um visualizador que acede aqui o provedor do CDN JS e que busca vários tipos de bibliotecas disponíveis, catalogadas, né, nesse órgão, nesse provedor, certo? Para já, nós temos aqui a missão de instalar o Bootstrap e o jQuery e o jQuery Validation. São esses três pacotes que nós vamos trabalhar aqui. Como nós faríamos isso? Se vocês repararem bem aqui, digitarem Bootstrap, repara que aparece milhões aqui. Se você digitar outras iniciais ali, vocês vão ver que vai aparecer muitos tipos, né? Bootstrap Pavio, muito interessante. Aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar com o Bootstrap convencional, né? E ele já busca, quando a gente dá o tab aqui, ele já busca a última versão disponível. Olha, reparem, dei um tab e já me apareceu o 538 aqui. Maravilha, mas se você olhar aqui, são muitos ficheiros, ó. CSS, JavaScript, CSS. Então, não preciso de tudo isso, não é? Então, em vez de usar aqui o include all, eu vou aqui escolher o específico. E o específico que eu quero tudo do CSS, quero tudo do JavaScript. Posso carregar tudo isso, mas não quero nada do CSS. Maravilha. Então, se vocês repararem bem, aqui dá a localização para onde vão instalar. Já está aqui apontando para mim aqui. Habitualmente, tem que ficar atento, porque habitualmente não aparece o apontamento para o lib. Por acaso aqui agora apareceu. Deve ser alguma atualização do Visual Studio que já está entendendo o caminho. Então, caso não aparecerem para vocês, aí fiquem atentos de colocar o lib aqui entre o www-root e o Bootstrap para colocarmos aqui dentro aqui. Não haveria problema se vocês fossem colocar para fora. Só acredito que ficaria um pouco mais desorganizado e nas configurações que a gente vai ver isso na, na layout, teria que fazer os apontamentos para os sítios onde vocês colocarem, ok? Então vamos a isso. Vamos lá instalar aqui. Reparem duas coisas. Primeira é que já instalou, já está aqui todo o material de CSS JavaScript que eu pedi, né? Aparentemente você olhando assim, fala assim, nossa, mas parecia que tinha muito mais lá na outra janela. Mas não se engane, tem de forma alinhada aqui. Ó. Se você apertar aqui, ó, vocês vão ver, ó, dentro do Bootstrap CSS tem o css.map, min.css, RTL, grid e etc. Aqui não, aqui no caso são outros. Aqui do Bootstrap são só esses três aqui, ok? Muito bem. Para nós, inicialmente, vocês vão ver que vai interessar para a gente esse daqui e esse daqui. Esse daqui é muito, muito utilizado para quando, em casos de mapeamento para debug, esse tipo de coisa. Se vocês trabalharem com outras ferramentas, vai ser necessário. Ok? Muito bem. Está feito. Está aqui o CSS. O segundo detalhe que eu queria que vocês observassem é que gerou-me aqui um ficheiro chamado libman. Olha aqui que maravilha. E se a gente abrir ele aqui, ele nada mais é que faz a mesma coisa que aquela ferramenta que eu mostrei para vocês do client side. É a mesma coisa, só que você está a gerir aqui via JSON, né? Via estrutura via JSON. Nem é obrigatório ter se você remover esses files aqui, todos daqui, e deixar só aqui o library destination, ele já considera para você, e se você já salvar, automaticamente ele já faz o processo de atualização aqui mediante essas configurações. Desde que não esteja nada quebrado aqui, ou uma vírgula que deixou de ter, uma coisa que possa causar um erro, aí ele não faz nada. Mas, estando tudo certinho, ele está a gerir isso. Tá, mano? Para a gente colocar os outros pacotes, você poderia vir aqui embaixo, colocar aqui uma vírgula, abrir novas chavetas, colocar essa estrutura aqui, library, destination, files nem, como eu falei, não é obrigatório, né? Mas para vocês perceberem bem no detalhe, vamos continuar fazendo do modo que nós estávamos desde o início aqui, que é o Client Site Library, né? Então, nós vamos procurar aqui agora, eu quero escolher, mas eu vou colocar aqui jQuery, ok?
Muito bem, apareceu-me aqui, eu vou querer, o que que eu vou querer? Eu vou querer, ok, o jQuery, tudo bem, eu vou querer tudo, pode ser tudo, não há tema. Então, olha aqui, ó, não apareceu o library dessa vez. Então, olha aqui, atenção a isso. Root, library, jQuery, ok, está lá. Mas caso aconteça algum problema, um acidente de colocar, esquecer, não há problema. Vem aqui, apaga o que vocês foram, vai lá e faz de novo, coloca no sítio certo e tá tudo bem. Né? Já apareceu aqui a segunda pasta, aqui o jQuery, está com toda a malta aí dentro. Maravilha. Já temos aqui, não é? O outro que a gente precisa também colocar é o validation, certo? Então, deixa-me pegar aqui o nome certinho, vocês vão ver que é um nome um pouco diferente. Vamos lá, botão direito, Add, Site Library, eu vou colocar aqui, que é o jQuery Validation Unobtrusive. Ok, é um nome estranho, né? Maravilha. Vamos ver aqui, vamos dar o tab, ok, ele reconheceu aqui 4.0, quero os dois, certo? Já está no caminho certo? Não está. Vamos colocar. Tudo bem? Feito. Podemos gerar. E, ok, já estamos aqui com os 3 pacotes, supostos pacotes que precisamos instalar, certo? Já está salvo. Reparem bem aqui como aquilo que eu disse para vocês, né? Que ele cria, depois de criar a vírgula e as chavetas, você mete aqui o provider, o library, né? O destino. O ficheiro necessariamente não precisa, mas é bom ter. Eu costumo manter, porque eu gosto de observar quais são os ficheiros que estão, né? Um último recurso aqui que eu gostava de mencionar para vocês é que aqui no Client Site Library, é, se nós formos aqui diretamente nas pastas ou nos ficheiros aqui, há a possibilidade da gente excluir ele do projeto, tem a possibilidade de regerar ele, não é? É um recurso que nós temos aqui disso que a gente pode utilizar, ok? Quando for necessário. Muito bem. Até desculpa, esqueci de mencionar que é em cima aqui do libman, né? Você vem e ou apaga, ou limpa, ou restaura pacotes, tá bem? É isso. Maravilha. Esse passo nós já concluímos, já salvamos, já está gerado. Agora, o próximo passo vai ser a gente começar a construir a estrutura dos layouts, certo? Então, para isso, nós já temos aqui a pasta view, certo? Temos a pasta view, temos a pasta home, com o ficheiro lá dentro, que é a view em si, né? Mas tá a faltar aqui o principal, que é a estrutura do layout, né? Então, para isso, nós temos aqui criar aqui dentro, criar dentro da pasta view, criar aqui uma pasta chamada shared. Maravilha. Vai ficar aqui lateral, em paralelo aqui as pastas das controles que a gente for criar, mas ela é a principal, certo? E dentro dela nós vamos criar o ficheiro principal, a, aquela conhecida até como master page na tecnologia antiga do ASP.NET, que a gente usava, a que gerava o header, o footer, que tinha uma carcaça, né? Ela é chamada de página mestra, né? Então, aqui não tem esse nome, mas o nome dela é layout, por defeito, ok? Para isso, como ela também é uma view, você pode usar aqui o scaffold da view. Então, aqui um scaffolds aqui de uma Razor View vazia, certo? Vamos abrir aqui. O que nós temos que fazer é colocar o nome certo para ela. Por defeito também é considerado essas páginas principais, e depois vocês vão ver outros tipos de páginas também que costumam usar o underscore aqui na frente. Então, layout.cshtml, ok? Maravilha. Conteúdo, eu vou
eu vou colocar para vocês verem. E um detalhe, que eu já explico para vocês. Tá? Muito bem. É uma estrutura de HTML básica. Você pode ver que começa com document, começa com HTML, tem um head, temos aqui o body e temos o tag de encerramento aqui. Dentro, nós temos aqui uma estrutura de header e footer dentro do body e temos o ator principal aqui, que é o render body, renderizador do corpo. Muito bem, isso daqui ele é um recurso, ele é um recurso do Razor Page, né? Um comando render page que faz a mágica acontecer. Ele retém todas as views que não houverem configuração de layout, por defeito ele vai chamar esse layout aqui. Então esse renderboard faz isso. Ele também renderiza. Nós podemos ter outros tipos de layout aqui. Vocês vão ver até numa próxima aula que sim. Nós vamos criar um layout mais sofisticado e vamos acrescentar aqui e vamos ver isso. Vamos ver aonde que nós temos que fazer as mudanças, as configurações para que que um determinado ficheiro deixe de ser o principal e passe a ser o outro, ok? E também vamos ver também como podemos personalizar, porque de repente esse daqui vai ser o principal, vai ser alterado, vai ser o principal, e eu tenho um outro muito específico que deve acontecer numa determinada situação, e aí sim, dentro da própria view, eu posso chamar diretamente o layout que me interessar, chamar naquele momento. É muito fácil e tranquilo de se configurar isso. Maravilha. Então, é um HTML simples, como eu falei. Estou dando uma estrutura de nave aqui, que tem um top bar, e não temos sidebar aqui, temos só um footerzinho aqui. Um HTML absolutamente simples, simples de tudo. Gostava de chamar a atenção aqui para vocês, para perceberem que nós já temos aqui os apontamentos dos links de Bootstrap, link Bootstrap CSS. Estamos aqui apontando para esse ficheiro aqui, e olha aqui, a pastinha. Aqui ele entende que já é o www-root, já procura na lib, já procura no Bootstrap, CSS e já acha esse ficheiro. Nós vimos lá que existe esse ficheiro, então esse caminho está correto. Aqui é a mesma coisa. Estamos fazendo aqui, estamos apontando para um ficheiro chamado bundle minificado do Bootstrap. Isso aqui não fui eu que construí. Vocês vão ver que nas próximas aulas nós vamos construir os nossos bundles. Teremos essa possibilidade. Mas aqui é o bundle do Bootstrap. Então, está apontando para ele. É o recomendado utilizar o bundle. E está aí. Ok? Tá os apontamentos corretos, como funciona aqui a master page, nossa chamada layout. Maravilha. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é a gente ir para as views e criar os ficheiros de configuração de fazer toda a mágica, fazer o motor funcionar, que vai ser os ficheiros view import e view start. Né? Então, eles são ficheiros que não ficam dentro da shared, eles ficam aqui fora na view, então nós vamos criar aqui fora. Podemos usar sim o scaffold, mesma coisa. A diferença é meter o nome, como eu falei, todos os ficheiros especiais a gente costuma colocar aqui como um underscore na frente. Então, criamos aqui o view import. Já a gente volta para ele e coloca aí. Vamos criar agora aqui não, aqui. Vamos criar aqui o view start. Eu colei aqui tudo, já não preciso digitar cs.html, ele já entende que é o scaffold, né? Já me gerou certinho aqui. Maravilha. Esses ficheiros, eles estão vazios, né? Agora a gente precisa entender o que funciona. É uma baita configuração, é muito grande. Vocês vão ver como é difícil. Absolutamente o contrário, é absolutamente simples. Nós usamos aqui, vocês já viram nas formações anteriores, que para trabalharmos com comandos aqui de Razor, a gente utiliza o arroba e as chavetas, e aqui dentro a gente tem a possibilidade de trabalhar como se estivesse trabalhando com C#. Então, nós temos aqui uma propriedade, que é uma propriedade que está aí da Razor Page Base, do Razor, né, que é a que instancia o nome do ficheiro que vai ser, por defeito, o gerador
da estrutura das views, né? Então, é só isso. Só isso é o suficiente. E vocês vão perceber que se a gente criasse um layout X aqui, metesse um layout X aqui, simplesmente a gente usaria esse mesmo código que está aqui dentro da própria view. Por exemplo, vem aqui na index e se a gente colocar isso daqui, já está. Ele já não vai abrir já com um motor tradicional e já vai abrir com um motor específico, customizado, o layout X. Certo? Seria basicamente isso. E já estaria feito. A gente até vai ver isso numa outra aula com mais propriedade, mas já estou aqui adiantando para vocês aqui. Para já não vamos colocar nada, significa que ele vai pegar por defeito, vai pegar isso daqui. Vamos voltar aqui ao normal. Fechado. E o start feita. Agora falta o conteúdo do View Imports. O conteúdo do View Imports, ele também é bem simples, né? Basicamente, o que é? É uma view, é o que você importa, o que você carrega para a memória para o trabalho de uma view. Então, aqui, basicamente, eu estou colocando aqui o namespace errado, a gente tem que acompanhar esse nome aqui, ó. Esse é o nosso namespace, web demo MVC. Então, é demo.mvc, você viu que já saiu o erro. E isso significa o quê? Que significa que para todas as views ele já está respeitando já a estrutura que tem aqui. E um comando também adicionando aqui a capacidade de usar tag helpers, né? Para isso a gente coloca aqui o assembly do ASP.NET MVC tag helpers. A gente está dando condições de trabalhar com tag helpers, que já existe por defeito algumas, né? Nomeadamente algumas, por exemplo, ASP-controller é uma tag helper criada pela própria Microsoft, e a partir do momento que a gente coloca isso daqui, a gente tem essa usabilidade dentro do HTML, direto nativo dentro do HTML. Então, as mágicas não acontecem por acaso. Para tudo existe configurações. Vocês vão ver uma exatamente agora, porque nós vamos salvar aqui agora as aplicações, já criamos o layout page, já criamos o view start, view import. Agora, o que falta? Vamos executar para a gente ver se está faltando alguma coisa ou não, ou se já está fixe. Vamos ver. Está demorando um pouco para abrir, mas abriu aqui do meu lado, vou trazer para vocês aqui e mais ou menos, né? Mais ou menos, está esquisito aqui. Isso daqui não é o estilo do Bootstrap, né? Tem alguma coisa errada aqui. Então, isso aqui era para ser o footer, isso aqui era para ser o top bar, e isso daqui realmente é o conteúdo da nossa view. Então, tem alguma coisa errada aqui. Mas o que está errado? Naturalmente que eu sei o que é, isso foi feito, eu deixei o erro acontecer de propósito, pelo menos nesse caso foi. Então, o que é que está faltando para funcionar aqui? Aí, voltamos à aula anterior. Lembram-se? Vocês se lembram de como funciona o esquema de pipeline do ASP.NET? O ASP.NET ele é muito flexível, ele tem muita coisa que é automática, mas tem muita coisa que tem que se configurar. E, por defeito, nós não escolhemos um template de MVC. Ah, Carlos, mas nós já colocamos aqui o MVC para funcionar aqui no Nidor. Colocamos sim, já a estrutura do MVC já tá feita. Mas existem muitos outros componentes que precisam ser configurados aqui no pipeline e serem utilizados, certo? Lembra que eu falei que isso era bastante customizável? Então, temos que ficar atento a isso, né? Então, o que nos falta aqui, na verdade? Na verdade, a gente não precisa adicionar nenhum middleware aqui. A gente precisa utilizar o recurso do middleware que não está sendo utilizado. O ASP.NET, nesse ponto, ele é criterioso. Somente o ASP.NET Core, né? Então, nós temos... O que nós adicionamos no início da aula? Nós adicionamos os ficheiros estáticos, as bibliotecas, né? O material que já vem pronto, ou que nós estamos customizando. Então,
temos que dizer para ele que, olha, não, eu quero trabalhar com isso. Isso tem que estar ativo, tem que estar funcional, ok? E é só isso, basicamente, né? Vamos salvar, supostamente agora nós temos que ter a situação normalizada, porque o ASP.NET agora já sabe que realmente existem os ficheiros estáticos, né? Ele executou aqui e pronto, agora sim. Nós não temos nenhum primor de design aqui, mas deu para perceber já que ele já está funcionando. Eu deveria até ter mostrado para vocês na situação anterior, inspecionar aqui, e vocês iam ver que existia um carregamento dos ficheiros. Havia aqui o carregamento dos ficheiros. Se a gente for aqui em Network e atualizar, você vê que sempre há o carregamento dos ficheiros. E aqui em cima aqui existe um local que a gente verifica erros, né? E ele, na situação anterior, ele ia sinalizar aqui um erro aqui. Ele falou assim, olha, estou conseguindo carregar isso aí. Porque para o ASP.NET não existia o www-root. Porque nós não dissemos para ele que tinha que trabalhar com ficheiro estático. Agora nós dissemos, estamos usando, e ele sim carregou todos eles aqui bonitinho aqui. Então a página está a bombar corretamente. Ok? Bom, para essa aula era isso. Qualquer dúvida, entre em contato ou revisem o vídeo, ok?